Amigos, muito boa noite. Está começando agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Na segunda-feira passada, contamos com a participação nesse programa do Procurador do Estado, Rodinei Candeia. É filho de Lagoa Vermelha, é nosso conterrâneo. Foram abordados vários aspectos de uma maior repercussão com relação à pandemia do coronavírus. De repente alguém pode perguntar, mas o que o Procurador do Estado tem a ver com a pandemia? Não é médico, não é da área da saúde. Rodinei Candeia, no entanto, tem se dedicado bastante na busca de informações e em análises sobre a pandemia. Tem feito publicações interessantes através das redes sociais. Razão pela qual entendemos em ouvi-lo, em convidá-lo para participar aqui do programa Lagoa Debate. Prontamente atendeu nosso convite, fizemos o programa através de videochamada. Suas abordagens foram bem interessantes. No programa de hoje, continuaremos explorando esse assunto. Afinal, é o principal assunto do momento. Continua sendo o principal assunto do momento. Claro, hoje com outros enfoques. Para tanto, convidamos o médico pneumologista Rodrigo Baggio da Costa Silva e o médico clínico geral gastro Antônio Valdecir Luz Fávaro. Ambos atuam na estrutura montada pelo município para o combate ao coronavírus. Agradecemos a ambos que atenderam gentilmente ao nosso convite no sentido de participarem do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Muito boa noite, doutor Rodrigo, mais uma vez nos dando o prazer da sua presença em nosso programa. Boa noite, Ademar, agradeço o convite. Boa noite a todos. Doutor Antônio Fávaro, boa noite. Já há algum tempo que não participava do nosso programa. Pois é, Ademar. Boa noite, Ademar. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite à população que nos vê e nos ouve neste momento. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui novamente. Como você disse, andávamos aí meio afastados dos microfones. Isso. Doutor Rodrigo, claro, também o doutor Antônio Fávaro vai entrar nesta mesma seara. Situação de Lagoa Vermelha, no momento, eu diria que está sob controle. Nada que apavore. O último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, publicado na sexta-feira, tem os seguintes números. Casos confirmados 29, curados, e aqui o aspecto bastante importante, 27. Um isolado, nenhum internado e 35 monitorados. Nos últimos dias, tivemos 3 picos, vamos dizer assim, nos casos confirmados. Um deles pulou de 18 para 22, em seguida de 22 para 24 e num terceiro momento pulou de 24 para 29. Depois houve certa estabilização. O que de certa forma nos dá um alento é que os casos curados crescem, vamos dizer assim, paralelamente aos casos confirmados. Não se verifica um distanciamento. Essa é a situação de Lagoa Vermelha no momento. Sim, talvez a gente tenha os picos que para a realização do teste rápido é necessário que o paciente tenha iniciado com sintomas há pelo menos 1 semana, 10 dias. Então, às vezes, o tempo necessário para ter um teste mais eficaz demora, né? Então por isso que às vezes pode aparecer em 3, 4 casos num dia, 1 semana sem casos e assim por diante, né? E eu acho que a Secretaria da Saúde vem fazendo um trabalho excelente no monitoramento e rastreamento de pacientes suspeitos. Doutor Antônio Fávaro, esse quadro de Lagoa Vermelha?
Olha, Ademar, como colocou o doutor Rodrigo, a impressão que a gente tem é que houve, de certa forma, realmente uma estabilização, né? Talvez, e isso que ele colocou realmente é verdade, às vezes, essa forma de haver um pico, na verdade, é essa questão dos testes, né? Sim. Os pacientes são esperados para chegar o momento correto de fazer o teste, porque senão o teste não teria validade. De acordo com o teste, tem um número certo, um número X de dias para se fazer, né? Então aí acaba dando num dia só 3 ou 4 resultados, né? De testes de pacientes que já estão há alguns dias, vamos dizer assim, com sintomas. É a mesma coisa que tu vê. O que eu vejo hoje, não só em Lagoa Vermelha, mas também no Rio Grande do Sul e também principalmente no Brasil, é que está se testando muito mais. Então está aparecendo mais casos. Isso é natural que vai acontecer, né? E a tendência em Lagoa Vermelha é de ter um maior número de casos. Até possivelmente sim, né? Mas nesse momento a gente pode dizer que está estabilizado. Talvez aí nesse teu levantamento de sexta-feira, por exemplo, já tenha 28 curados. Teria aumentado, então. Porque tem uma paciente provavelmente que estava isolada e que completaria o período, né? É que ainda acho que não foi divulgado. Não, vai sair hoje à tarde, provavelmente. Vai sair hoje à tarde. Hoje à tarde, né? Provavelmente, é provável que também de lá para cá tenham sido ou vão se fazer novos testes, pessoas que estavam em monitoramento, que talvez até possa aparecer mais um caso positivo, por exemplo. Mas então, assim, o que a gente vê, de certa forma, tirando esses 3 dias aí que tu citou, né, Ademar, é que devido a um trabalho feito pela administração, pela Secretaria de Saúde, né, em conjunto também com o Hospital São Paulo, e eu, o Dr. Rodrigo, trabalhamos mais especificamente também na ambulatorial, mas mais especificamente a nível de hospital, né, um atendimento àqueles pacientes que precisarem ou que precisaram ou que precisar de internação, né, mas é todo um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde e pelo comitê, né, que foi montado para um acompanhamento dessa situação, que realmente é uma situação preocupante e que, de certa forma, eu acho que em Lagoa Vermelha realmente teve uma estabilizada, excetuando esses 3 dias que houve esses 3, assim, foi de 4 em 4, né? Tu viu que foi... Exatamente. Exatamente, né? Então, assim, tu vê de 17 ali em 3 dias, 3 picos. Até assustou um pouco. Deu uma assustada. Mas era toda essa questão de talvez por mais testes, né? Outra coisa que está acontecendo que a gente vê também é que, além dos testes feitos pela Secretaria do Município e do Estado e o Ministério como um todo, é que hoje existe teste em laboratório, então muitas pessoas estão indo testar por conta, então talvez por isso também que tenha, né, e tem casos aí, por exemplo, de testes que as pessoas já estavam, o doutor Rodrigo também vai colocar isso aí provavelmente, já estavam curadas, já fizeram o teste e já tinha o anticorpo que já tinha passado a fase aguda da doença, né, já estava com o anticorpo da doença. O aspecto importante é que não fugiu do controle. Em momento algum fugiu do controle. Não fugiu do mesmo controle. Por ocasião desses 3 picos aí que se verificaram. Sempre sob controle. No hospital, sempre com vagas para receber os pacientes. A questão dos testes. O teste rápido, ele realmente é confiável? Eu acho que ele tem que ser interpretado junto com a sintomatologia do paciente, né? Existe a possibilidade de falso positivo, existe a possibilidade de falso negativo. É preconizado que a partir de 1 semana, ao 10º dia do início dos sintomas, seja feito o teste rápido, e o PCR, que é aquele que coleta material do nariz, da garganta, do 3º ao 7º dia. E também o que importa é a maneira como o exame é coletado. Às vezes, se ele é coletado de maneira inadequada, ele pode dar um resultado errado. Aí é que é aquele aspecto que o senhor destacou do falso positivo, do falso negativo. Isso. É nessa circunstância aí, doutor Antônio. Sim, exatamente isso. Bem colocado o doutor Rodrigo. Tudo depende da maneira como é coletado também, né? E também dos testes, né? Tem vários testes de vários laboratórios, né? Então, sempre que possível, tem que ter teste que tenha uma regulamentação da Anvisa, que tenha sido um teste que seja realmente testado e que tem, né? Embora sempre tenha um percentual que pode ocorrer, como foi dito, de falso positivo e falso negativo. Mas quanto mais acurácia tiver esse teste, né, melhor é o teste. O teste de laboratório, ele é mais confiável? É mais confiável, doutor Rodrigo? Acho que não dá para dizer que seja na mais mesma confiável. proporção. Depende... Em termos de confiabilidade. Se ele é regulamentado pela Anvisa, teoricamente ele tende a ser confiável. Só que ele tem que ser coletado de maneira adequada e no período preconizado. A coleta é fundamental. É fundamental.
E é importante isso também, é o período, né? Porque, na verdade, o teste padrão ouro é o PCR, aquele que é feito e enviado para o laboratório do Estado, né? Que é o que vê vai pegar o que é coletado o suave nasal, o suave oral, né? E é mandado para lá. E esse teste, ele tem que ser feito, como o Rodrigo disse, do 3º ou 7º dia. Quer dizer, se tu fizer esse teste depois, talvez vai dar negativo. Uhum. E os outros, o que é feito, os anticorpos, é o contrário, tem que ser feito a partir do 8º, idealmente a partir do 10º dia. Porque se tu fizer antes e der negativo, de certa forma não vai ter o valor. Pois é que depende do estágio da doença, é que o teste é determinado o teste que deve ser aplicado. Né? Embora possa ocorrer algumas variações que possam dar o resultado. Mas esse é o que é o importante, é você, no acompanhamento dos sintomas, saber mais ou menos qual é o período da doença que o paciente está, para ver qual é o teste que deve ser melhor aplicado. Aí se explica, doutor Fávaro, doutor Rodrigo, aquelas situações em que no primeiro momento deu positivo e já num segundo exame deu negativo. Sim, pode ser por esse motivo, né? Ou vice-versa. Isso. É isso, doutor Fávaro. Isso aí. E colocando nesse sentido, né, Ademar, porque é uma doença muito nova e não se sabe ainda, se sabe muito pouco, na verdade, da doença. Então você não sabe, por exemplo, outras doenças, uma vez que você tem contato, alguns você adquire imunidade pro resto da vida. Essa ainda não se sabe, esses exames, os testes, esses aí, os anticorpos, quanto tempo vai permanecer no organismo, quer dizer, quanto tempo a pessoa vai ficar imune, se pode ficar pro resto da vida, né? Se vai ficar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Eu sempre cito o exemplo, quando a gente conversa sobre isso, o do H1N1. Tu tem que fazer vacina todos os anos. Todos os anos. Isso significa o quê? Além de ter cepas diferentes, hoje, por exemplo, são as vacinas que vem do Ministério, são 3 cepas do H1N1. Às vezes, algumas clínicas particulares são 4. Então, além da mudança da cepa do vírus, além disso, provavelmente, o organismo não consegue manter uma defesa para o resto da vida. Por isso que ela tem que ser feita anual. E o coronavírus, ou Covid-19, não se sabe ainda, porque está se começando ainda, estamos no meio nós estamos, na verdade, no olho do furacão. Verdade. E estamos, de certa forma, fazendo todo esse processo de acompanhamento, monitoramento, tratamento e coisa, no meio do olho do furacão, sem ter informações concretas em relação a isso. Então é isso que é importante, a gente não sabe, e se ouvir todos os especialistas vão dizer quanto tempo de defesa, ou seja, de anticorpos, isso vai durar no organismo, e se protege para o resto da vida ou não. Então é muita questão que a gente vai saber com o tempo. Teve o caso em que uma família toda foi contaminada. Sim. Sim. Mas isso não é regra. Não é regra. Tanto que a gente observa que às vezes você tem o marido infectado, a esposa e os filhos não infectados, né? Isso não é regra, até não é o comum, né, doutor Antônio? Não é o comum. Observar uma família inteira infectada. Foi um caso excepcional. Eu acho que foi um caso, pelo menos aqui no município, isolado, né? A família era de quantas pessoas, o doutor Antônio? Está lembrado? 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. E daí como é que fica essa situação, todos isolados? Normalmente, assim, esses dados, mas assim, teoricamente, dessas questões aí de monitoramento e de testes, claro que a gente também, como a gente trabalha com o Dr. Rodrigo a nível de hospital, a gente faz um trabalho em parceria, né, participa de algumas reuniões junto com o COI, que é o comitê que faz esse monitoramento na Secretaria da Saúde. Então a gente tem informações nos repassos, assim, deu teste positivo e tal, para a gente saber até qual é o paciente que é positivo e numa eventualidade, se o paciente procurar um atendimento a nível hospitalar, a gente já está sabendo, né, e até para estar, vamos dizer assim, precavido para situações que podem acontecer, né. Mas, assim, quem faz mais esse acompanhamento é o COI, né, que é a Secretaria do Município. Assim, normalmente, teoricamente, as pessoas da mesma família, você está contaminado, provavelmente foi um que passou para o outro. Então, assim, claro, tem que ter certos cuidados, né? Mas, teoricamente, ficam isolados a nível do celular, né? E pelo que se sabe, essa família, nem todos moravam na mesma casa, né? Mas acabaram se contaminando, né? Então, é isolamento, né? É isolamento e acompanhamento que é feito pelo esse comitê diariamente, né?
através de contatos, né, de visitas, se for o caso, domiciliares. São tantas as informações, isso já comentamos em outra oportunidade, doutor Rodrigo. A gente diariamente é inundado por informações e isso acaba criando até uma certa confusão na cabeça de cada um. Os curados podem ser reinfectados? Eu acho que não existe uma resposta ainda para isso. Acredita-se que não, né? Então, o ideal é que se você já curou, mantenha os cuidados que são preconizados. É recomendado que mantenha os cuidados como se não tivesse sido acometido desse vírus. Sim, tu tem que imaginar que tu não foi, digamos assim, e manter os mesmos cuidados. Eu acredito que como você já entrou em contato com o vírus, tu vai ter anticorpos. Se você for exposto ao mesmo vírus, pelo menos você já vai ter anticorpos para ter uma reação diferente. Então, a severidade dos sintomas não devem ser as mesmas, né? Não se tem conhecimento, doutor Antônio, de que algum paciente tenha sido reinfectado? Não se tem. Se houve algumas notícias, né? E até se viu, assim, casos. Até teve um caso específico. Não sei se tu ouviu falar, teve um jogador na Itália que fez testes e teoricamente teria se reinfectado. O que se descobriu, de certa forma, uma das coisas foi que quando há o comprometimento pulmonar, o doutor Rodrigo, que é pneumo, sabe muito melhor que eu isso aí, de certa forma fica uma cicatriz, alguma coisa no pulmão. E com o tempo, vamos dizer assim, aquela cicatriz ela pode soltar determinados antígenos, que seria o antígeno do vírus, e se tu fizer o teste do PCR, por exemplo, ele pode dar positivo, em função disso. Mas é tudo muito novo ainda, né? Talvez daqui, sei lá quantos anos, né? A gente vai se dar conta que talvez, mas tudo aquilo que foi feito não era assim, né? Mas hoje tudo é muito novo. Está se aprendendo muita coisa, né? Que não se sabe ainda aonde vai. No que vai terminar tudo isso. Por exemplo, até os próprios países que já passaram por isso, e já estão numa fase, vamos dizer assim, diferente da nossa, ainda tem algumas questões que eles não conseguiram entender ainda, né? E muitas coisas conseguiu descobrir, até por insistência de alguns médicos, foi fazer necrópsia em paciente. Esse paciente que tinha morrido pelo Covid, e descobriram algumas coisas, principalmente o tipo de acometimento da doença que dava, onde se começou a mudar, de certa forma, o entendimento de como é a evolução dessa doença e o tipo de repercussão que ela provoca no organismo. Então, isso é uma questão que, com o tempo, vai se aprendendo. E qual é o tipo de sequela que pode ficar, principalmente, no caso aí, no pulmão, embora ela possa atingir outros órgãos, como o cérebro, como o coração, como o rim, como outros órgãos também pode ser atingido, mas a repercussão e o dano maior a nível pulmonar. O tratamento desenvolvido pelo município tem sido eficiente, tem apresentado excelentes resultados. E aí é preciso enaltecer a competência dos profissionais que têm atuado nesses casos. A prova maior é o número de curados. Hoje já equivale praticamente ao número de casos confirmados, doutor Rodrigo. Eu acho que tem sido feito um esforço grande por parte da Secretaria no monitoramento e no manejo desses pacientes, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso e o tratamento será diferente para cada paciente, né? Exatamente. Doutor Antônio Fávaro. Sim, Ademar, eu acho que tudo é decorrente desse bom acompanhamento e esse bom trabalho que é realizado, né? Então, assim, como tu me salientaste, dos 29 casos confirmados, né, 27, 28 já estão recuperados, né? Tivemos um óbito, né, que todo mundo sabe, né? Sim. Que foi uma pessoa que tinha outras doenças, né? Depois eu quero entrar nesse caso. Comprometedoras, né? E que talvez aí o Covid-19 já tenha sido vamos dizer assim, um impulsionador do desfecho desfavorável. Mas o trabalho que está sendo realizado, acho que é um bom trabalho, né, em todo esse sentido, envolve toda uma estrutura dentro da própria secretaria, como toda a rede de atendimento a nível de SFs, né, a questão de um bom planejamento na questão de distanciamento social, e uma série de fatores que vem sendo, né, são vários fatores que todos somados e todos bem organizados, né, provavelmente sejam o que
levou, vamos dizer assim, palavras tuas, né, Ademar, por enquanto há um bom, vamos dizer assim, desenvolvimento, né, um resultado final bom. Exato. Né? Então, de todos esses 29, nós tivemos um caso que teve que internar no hospital. Né? Um único caso. Um caso de internação, cuja paciente... Foi a senhora que deu alta na semana passada. Na semana passada. Aliás, foi comemorada e com... questão até justa, né? Comemorar, né, o fato de ela ter se safado dessa, vamos usar uma expressão bem mais popular. Isso aí, assim, Ademar, não só para quem está doente, mas para todo mundo. Para toda a família, amigos, assim, etc. Nem para quem está só doente, mas todo mundo, por toda essa questão que está se envolvendo, o abalo psicológico que está causando numa população em geral é muito grande. Né? Né? Pega você, por exemplo, não, Ademar é acostumado a vir na rádio, chega aqui, toma um chimarrão, faz isso, faz aquilo, está em casa, né? E tu acaba, né? Exatamente. Vai dando um certo, né? Vai desgastando emocionalmente a pessoa. Agora tu imagina uma pessoa... Aliás, eu até lia ou ouvi, não lembro, na semana passada, de que uma das principais consequências dessa pandemia é o aspecto psíquico. Sim, com certeza. Com certeza. Por tudo que envolve. O abalo. Não vamos nem dizer que sofre. Além de todos os fatores, né? Nem vamos entrar no fator econômico, né? Exatamente. Que é assim, ó, é complicado, né? Porque assim, eu acho muito fácil, assim, ó, de certa forma, é a pessoa dizer assim, não, fica em casa, mas bom, quem tem condições, né? Fica em casa. Então eu vi assim, a pessoa às vezes na TV, fica em casa, estão lá tomando champanhe, né, comendo caviar, mas tudo bem, isso aí tudo bem, tem condições para ficar, ou tem suporte para isso, né? Agora, aquela população que trabalha no dia a dia, que tem seu filho para sustentar, e tá vendo que a coisa tá isso aí... Que não pode parar de trabalhar. Não pode parar de trabalhar. Pensa no desgaste emocional de um pai ou de uma mãe nessa situação. Então, isso é que a gente tem que... É um todo, né? Que a gente tem que estar preocupado. Claro que a saúde é importante. Claro. Se você sem saúde, não adianta. Se você não se cuidar, né? E ocorrer ou pior, né? Mas nesse caso que a gente estava falando da internação, causa ainda um abalo psicológico maior, porque a pessoa fica isolada, sozinha num quarto, né? A estrutura que nós temos no hospital aqui funciona com quartos separados, cada paciente num quarto, e o paciente não sai do quarto. Ele fica ali, né? Não tem contato com o mundo externo, né? Vamos dizer assim. Só quem entra no quarto é o médico, a técnica de enfermagem, enfermeiro e o pessoal da limpeza do hospital. E aí tem uma questão tanto que controversa, e parece que em Passo Fundo eu recebi um áudio ali de uma pessoa reclamando, e com justa razão, o fato de que teria que acompanhar um familiar. Não pode. Não pode. Não, teoricamente não, porque mesmo que vamos supor, mesmo que essa outra pessoa esteja contaminada, mas ela não está precisando de internação hospitalar, né? E não pode haver circulação. Sim. Entendeu? Essa paciente que fica internada, ela fica no quarto sozinha, isolada. Né? Tem um quarto, tem banheiro, tem tudo no quarto. O Hospital São Paulo disponibilizou uma estrutura que foi isolada uma área do hospital especificamente para a internação de paciente Covid. Ali ninguém circula, nem o resto do pessoal do hospital não pode circular naquela área. Somente quem entra ali paramentado. O médico vai se paramentar, a técnica de enfermagem que fica ali diretamente ali, acompanhando, né? Acompanhando o enfermeiro e o pessoal da limpeza que faz a limpeza diária. Eles entram, toda a proteção, no momento que sai do quarto, algum material descartável que é retirado antes de sair do quarto, já fica num depósito para ser descartado. Então, uma série de cuidados que tem que ter. Então, tu imagina, é um isolamento total, né, dessa pessoa. Então, o abalo, além do abalo emocional, pelo fato de saber que está com uma doença que pode se tornar uma certa gravidade, né, o abalo emocional não ter contato com ninguém. Exato. Então, é bastante... Né, e Ademar... só quem está na linha de frente sabe, né? A estrutura da Secretaria da Saúde, eu, o Dr. Rodrigo, estamos no hospital, o pessoal do hospital em si, sabe o que é, a angústia que é, né? Não só dos pacientes, mas da gente também, né? De ver essa situação. Isso angustia muito, né? Porque tu sabe às vezes que hoje, como eu disse, nós estamos andando, nós estamos caminhando com a coisa andando e estamos tendo que tomar decisões. Trocando a roda do carro com o carro andando. Eu sempre cito isso, né, quando dá entrevista. Mas até não citei isso para não ficar repetitivo. Mas assim, realmente é isso. Mas é a melhor definição. Né? Porque assim, nós estamos numa situação que não tem um protocolo, assim, não é um prato feito, né? Então, é diferente, por exemplo, tu vem aqui fazer uma entrevista, tu traz todas as perguntas feitas, isso é uma coisa. Mas se chega na hora de última hora, você chega aqui, você já
Entendeu? Então, Exato. é isso que fica bem claro, assim, é essa questão, né? Que não existe um protocolo, dizer assim, é isso. Claro que a gente montou, né, isso. Mas não que venha um protocolo lá que já tenha uma coisa que se conhece há muito tempo. É isso que se torna difícil também na conduta dessa situação. Nós tivemos um único óbito até agora. E aí existe uma dúvida. A causa da morte foi mesmo Covid-19? Formula essa pergunta, doutor Rodrigo, doutor Fávaro, porque o paciente apresentava vários outros problemas e problemas sérios. Eu acho que o Covid foi um facilitador para esse paciente vir a falecer, né? Ele era um paciente que tinha múltiplas comorbidades, uma delas, assim, que vinha sendo tratada no momento da internação. Eu não sei se ele foi infectado ou se infectou lá, eu acho que a gente não vai ter como saber ao certo isso, mas com certeza a infecção pelo coronavírus fez com que ele fosse para UTI, entrasse em insuficiência ventilatória e depois tivesse várias complicações associadas às doenças de base dele, né? Mas eu acho que ficaria como... Covid-19, doutor Fávaro. Eu conversava esses dias na sala conversando com o Rodrigo sobre isso. Vamos dizer que nós estivéssemos em um outro momento, não do Covid. Né? Esse paciente, com certeza, ele tinha várias comorbidades e sérias que poderiam levar à morte. Né? Poderia ser uma outra situação que poderia ter provocado um outro quadro infeccioso, uma outra situação que poderia ter levado como, assim, vamos dizer assim, como uma causa final à morte. Né? Então, nesse momento, como está o Covid, como disse o Rodrigo, ele foi uma das coisas que provavelmente levou ao óbito, né? Mas qualquer pessoa que tem doenças graves, comorbidades graves, né, pode ocorrer o pior, ou seja, ocorrer o óbito em função de alguma complicação que aconteça no decorrer do caminho. Em qualquer momento desse caminho, vamos dizer assim. Exatamente. Não, e ainda em cima dessa linha de raciocínio, o que se verifica pelo noticiário nacional é que tem, em cidades maiores, grandes centros, um grande número de mortes em que a causa apontada é Covid-19, quando se sabe que muitas dessas pessoas têm outros problemas bastante sérios. O caso aqui de Lagoa Vermelha. Assisti um programa numa rede de TV, não é a Globo, não é a Globo. Assisti na semana passada um programa numa rede de TV em que o assunto era a pandemia do coronavírus. Várias questões foram levantadas. Uma delas, a de que a contagem de mortos e infectados é superdimensionada, supernotificada, doutor Rodrigo. Eu acho difícil que um médico coloque numa declaração de óbito uma causa que não seja a que realmente vitimou o paciente. Nós tivemos um caso aqui que o paciente foi internado com suspeita, né? Não era uma suspeita assim tão forte, mas era uma suspeita. Ele foi... Havia alguns indícios. Alguns indícios. Ele foi hospitalizado, cerca de 3 horas depois ele acabou falecendo. A gente conversou com a família, foi coletado o exame, que existia uma possibilidade remota, mas existia. Aí foram feitos todos os aconselhamentos em relação à maneira de sepultá-lo, e foi conversado com a família que assim que viesse o resultado do exame, a gente colocaria na declaração de óbito se realmente tinha ou não. E não tinha. Não tinha. Não tinha. Então, assim, a gente poderia ter adotado uma postura diferente, a gente poderia ter adotado que ele teria colocado na declaração de óbito, isso teria sido contado como mais um óbito para o município e depois viria, né, o exame mostrando que não tinha. Talvez alguns venham fazendo isso, na dúvida, eles possam vir colocando nas declarações de óbito. Acho que não é o correto, mas, né... Pois é, ainda em cima dessa questão aqui, doutor Fávaro,
e ele está olhando que é a minha colinha. Já está com a colinha aí. Ele já está se antecipando. Formulando a resposta. Houve inúmeras denúncias de pessoas que vieram a falecer, tiveram como causa da morte Covid-19. Familiares, no entanto, posteriormente exibiram atestados de óbito apontando outra causa, doutor Fávaro. A gente vê bastante isso, né? Tu vê assim nas notícias, nas redes nacionais aí, bastante questionamento nesse sentido, né? Então, na verdade, a gente não sabe assim, ó, é difícil, né? Tá muita coisa que tá meio que, se vamos dizer assim, entre aspas, mal explicada nisso tudo, né? Então a gente não sabe. Ontem, se tu via ontem que o Ministério só levantou a hipótese de fazer uma recontagem, ou seja, não é recontagem, é uma reanálise de todos esses óbitos e causou um alvoroço total, né? Um alvoroço grande. Bom, assim, ó, vamos entre aspas, mas se tu não tem nada a esconder, deixa acontecer, né? Então, inclusive, eu vi uma médica, mesma área do Rodrigo, pneumologista, e outros dizendo que normalmente quando há recontagem aumenta o número, em vez de baixar. Não, então deixa que aconteça. Se o Ministério for lá recontar e vamos dizer assim, aumentar o número de óbitos por causa do Covid, bom, né? Mas assim, ó, eu não sei porque está se criando muita celeuma em cima disso, né? Aliás, essa ideia da recontagem surgiu de uma pessoa que estava sendo apontada como provável novo ministro da Saúde. Seria para trabalhar para alguma secretaria, né, estratégica lá. E aí já se criou uma situação. Então, assim, ó, tem muita coisa que pode realmente ser verdadeira dessas coisas que se levantam, né? A gente sabe, como o Rodrigo citou, esse caso aqui específico, a gente pode botar, mas óbvio, suspeita de Covid. Não pode botar Covid porque tu não tem confirmação. Sim, né? só depois da confirmação. Não tem como você botar. Quem botar lá, tu tem que botar o atestado de óbito, é um documento que firma, né? Um documento... Um valor legal, né? Um valor legal. Então tu só pode botar se tem. Até porque, assim, ó, Ademar, até a questão, por exemplo, nesse caso, que teve, a gente não tinha certeza que o exame foi coletado, como o paciente internou e poucas horas foi a óbito, o exame demora 2, 3 dias para vir o resultado. Agora está vindo rápido, às vezes 48 horas no máximo. Então como é que eu vou colocar um diagnóstico? Nem suspeito, eu até posso suspeitar. Mas se não é, o que se pode fazer, aquilo que o Dr. Rodrigo falou, nesse caso, vamos dizer, que se viesse um resultado positivo, era de se refazer o atestado, já com o resultado ali, né? Entende? Então, o que eu não posso colocar, porque isso envolve uma certa situação. Por exemplo, Covid, suspeito de Covid, a questão de velório, que não pode ter velório, os cuidados que tem que ter, todas essas coisas. Então, são situações que tem que ter muito cuidado nisso. Então, realmente existe muita, nessa parte, a gente vê diariamente muitas coisas que a gente fica pensando realmente o que deve estar acontecendo de verdadeiro nisso tudo. Exatamente. Aliás, surgiu a denúncia de que profissionais da saúde do Ceará, se não estou enganado, doutor Fávaro, doutor Rodrigo, seriam pressionados nos casos de morte, a dar como causa a Covid-19. E isso aqui também assisti nesse mesmo programa de TV. Surgiu essa denúncia. Claro, você sabe se... Eu, na verdade, eu acho assim, enquanto existir essa polarização, ou você é de um lado ou você é de outro, todo mundo perde. Exato. Né? Até a prescrição de um medicamento que já existe há anos, foi criada uma certa polêmica, porque uma pessoa, né, defendeu o uso. Aí pessoas que são contrárias criticam o uso, né? Só que a maioria dessas pessoas que criticam, elas não têm conhecimento nenhum científico para fazer tal comentário, né? Eu acho que todo mundo tem direito de opinar, mas assim, a respeito daquilo que tem conhecimento, né? E então, assim, a gente não usa, vou citar o nome, a hidroxicloroquina, de maneira isolada para tratar. Existem uma série de outras medicações que são prescritas associadas à hidroxicloroquina. As outras medicações não são questionadas porque não foi dito por ninguém em rede nacional que deveriam ser usadas. Senão, provavelmente, a gente teria essa polêmica também. Exatamente. Então, enquanto tiver essa polarização, ou você é X ou você é Y, todo mundo perde, né? Verdade, todo mundo perde. Não, e virou uma grande polêmica essa questão aí da cloroquina, hidroxicloroquina. É o que nós conversamos com o Rodrigo até falou uma coisa que eu fiquei pensando depois esses dias.
daqui a pouco, por causa de certas determinadas situações, no futuro, a gente não sabe o que vai se descobrir, né, de toda... Como diz, nós estamos no olho do furacão. Talvez lá na frente, não, naquilo que foi feito não era nada daquilo, era isso, ou estava certo ou estava errado. Daqui a pouco vai se deixar de ajudar as pessoas, né, até evitar o pior, né, vai se descobrir que se deixou por causa dessas questões, né? Pô, tivesse usado, de repente, não vou falar especificamente, tivesse feito isso, ou determinada coisa, não foi feito porque não se sabia, porque existia polêmica, deixou de se ajudar pessoas, né, que poderiam, de repente, ser salvas, por exemplo, né? Então, são muito... Então, assim, ó, se a gente tem, talvez não tenha muita coisa ainda para oferecer, o pouco que tem que se oferecer nesse conjunto de medicação, não é uma medicação única, a doença é bem definida, ela tem 3 fases que são bem definidas, e essas fases, de acordo com a fase, o indicado é usar determinado tipo de medicação. Então, se tu tem alguma coisa que diz que isso pode ajudar, por que não fazer? Ficar de braços cruzados, olhando, será que é fácil? Então, assim, de certa forma, como eu disse antes, isso de certa forma, isso nos angustia, porque você não tem uma receita pronta. Você tem que ir de acordo com o que nós temos hoje, Ademar. Evidências. É isso que nós temos. Evidências. Evidências que a doença tem três fases, que dependendo da fase da doença, da maneira que você atacar, no sentido de usar determinada medicação, você pode evitar que essa doença evolua para a segunda fase, para a terceira fase, que é onde é a pessoa em UTI, em respirador. Se na primeira fase tu pode usar determinada coisa, na segunda determinada situação, por que não usar? Por que não dar a chance desse paciente poder se evitar o pior? E existem evidências, não existe hoje um trabalho que diga, já feito, porque talvez isso vai sair com o tempo, mas depois que passar o furacão todo, aí já passou, né? Que vai dizer assim, não, olha, realmente o remédio é esse. Hoje tem evidências, vários centros, a gente tem procurado se informar, ido atrás, de onde a gente pode, a gente tem colegas em determinados centros do Rio Grande do Sul, que a gente tem contato e está tirando o proveito da experiência e dessas evidências. Então, assim, ó, essas evidências nos dizem que, de acordo com a fase da doença, tem determinadas medicações que você pode usar e que isso pode trazer benefício para a pessoa. E ninguém vai prescrever ou fazer algum procedimento que o paciente não esteja de acordo. Isso vale ressaltar, né? Ninguém vai, você vai fazer isso e aquilo. Você discute, se o paciente não quer, o paciente não quer. Se ele aceita, ele aceita, né? E embora alguns pensem... Respeita-se a vontade do paciente. E embora alguns pensem assim, são só médicos de Lagoa Vermelha. Nós moramos em Lagoa Vermelha porque nós decidimos vir morar aqui, não porque não tivesse capacidade em trabalhar em outros locais. E não é porque tu mora numa cidade do interior que tu não tem acesso a conhecimento, né? Eu acho que quem pensa isso, né? Sei lá, acho que não deveria morar aqui, né? Se desfaz tanto as coisas que nós temos aqui em Lagoa Vermelha, né? Eu acho que está na hora de se mudar, de ir para lugares que eles julgam melhores. Não, e prova está aí o número de pessoas curadas, de pacientes curados. Quer dizer, o trabalho tem sido eficiente. Qual a medicação? Bom, varia a medicação que é prescrita para a recuperação, doutor Fávaro. Sim, é como eu coloquei, né, Ademar? Porque são 3 fases. 3 fases. Para uma fase é uma, para a segunda fase é outra, e para a terceira fase é outra. Assim, o que se sabe da doença é que ela tem 3 fases. O que vai para a primeira fase? A primeira fase seria o período da replicação viral, que normalmente ocorre do 1º ao 7º dia. Tá? O que é indicado nisso? Usar medicações, né, o que está sendo feito em muitos lugares, que evita a replicação viral. Certo? E uma delas é a hidroxicloroquina. Sim. Que está em um debate que está... até esse que dia... virou questão política. Infelizmente. Até esses dias eu recebi um texto aí de um colega que formou comigo, que está num outro centro grande aí, um texto ali, e dizia, tipo assim, como a hidroxicloroquina tivesse escrevendo uma carta, se queixando de tudo que estão fazendo eu com li. ela. É uma medicação nova, só tem 70 anos a hidroxicloroquina. Então, assim, então a primeira fase é a fase da replicação viral. Então, se hoje já tem assim, hidroxicloroquina, ivermectina, que é uma medicação que se usa para piolho, para vermes, para escabiose, né?
que até então se sabe, até então se sabe que não tem efeito colateral nenhum assim mais sério. A própria hidroxicloroquina, claro que tem toda, na verdade, Ademar, toda medicação tem efeito colateral, todo mundo sabe disso. Se tu for tomar uma dipirona, uma aspirina, pode ter um efeito colateral se você tiver alguma situação onde ela pode prejudicar teu organismo. Então, assim, a hidroxicloroquina, claro, tem efeitos colaterais, a gente sabe disso, né? Mas é uma medicação que é usada há muito tempo, né, por pessoas, e usa assim, e uso durante anos. De anos. Contínuo. A vida toda, né? Ao contrário daqui, que é questão de 4, 5 dias, 7 dias, claro, pode ter complicações, pode. Né? Mas daqui a pouco também pode fazer. Tem algumas evidências que dizem que o uso da cloroquina em questão de 48 horas, 2 dias, 3 dias, ela reduz a carga viral lá embaixo. Quer dizer, diminui a replicação viral. Né? Ela já foi usada, em 2016 a cloroquina foi usada no tratamento da Zika em mulheres grávidas, para evitar consequências para a criança. Então, quer dizer, usada em mulher grávida. Né? Bom, que geralmente tu não usa muita medicação, que não usa muita medicação. Então, assim, mas assim, ninguém está defendendo, a gente está fazendo acima das evidências que a gente vê. Isso. Então, essa seria a fase. A gente discute também o uso de anticoagulante, né, nessa fase. A segunda fase seria a partir do 7º dia, onde já diminuiu a replicação viral, onde começa a ocorrer uma reação do organismo contra o ataque do vírus. Né? Essa reação é uma reação anti-inflamatória. Desculpe, uma reação inflamatória. E a partir daí, então, já se preconiza o uso de corticoides, né? Certo? Que também período curto, de 5, 7 dias no máximo, né? E antibiótico terapia, certo? E o uso de anticoagulantes. Certo? Se for a nível hospitalar, anticoagulante injetável. Se for a nível ambulatorial, de repente, eu uso de outro tipo de anticoagulante. Esqueci também na primeira fase o uso combinado de hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, que é um antibiótico, pode ser usar zinco, que também ele ajuda né? Seria isso, não sei se o Rodrigo lembra mais alguma coisa. Não, o zinco até se tu tem deficiência. Senão nem é necessário, né? Seria mais ou menos isso aí. E a segunda fase seria essa, então, assim, pode ser usar hidroxicloroquina também, né? O anticoagulante, o corticoide e uma antibiótico terapia já numa dose um pouco mais, né, vamos dizer assim, avançada. E na terceira fase é a fase onde é a fase já do paciente ruim, aquele paciente já de UTI, né? Que a gente não quer chegar. Que ninguém quer que chegue, né? Já seria um tratamento altamente especializado. Que aí, assim, teria que ser no hospital de um suporte de alta complexidade. Que precisa de UTI, precisa de uma série de coisas. Exatamente. Se o Rodrigo quer colocar alguma coisa em relação a isso. Acho que é esse o tratamento. Seria isso aí. Essa medicação, a cloroquina, isso aí foi utilizado em todos os pacientes que se recuperaram? Ou em alguns? Não. Alguns? Em alguns. Alguns somente. Não foi usado em todos. Até porque, assim, vem mudando muito, né? E apresentou excelente resultado, né? Então não tem o que se questionar. O protocolo agora, mais recente, divulgado pelo Ministério da Saúde, foi feito uma espécie de diretriz assinada por vários médicos do Brasil inteiro. Eles estão orientando agora o uso precoce da hidroxicloroquina, né? Então isso vem mudando. Todo dia tem alguma novidade, né? Tem algum conhecimento a mais. E acima de tudo, não se automedicar, né? Não tomar nada sem ter sido prescrito por um médico. Exatamente. Essa questão é bem importante, assim, tu tá com sintoma, vai lá e come, não. Tem que ter um acompanhamento médico. Aquilo que tu colocou antes em relação à recuperação desses pacientes, não é todos que usaram. Sim. Né? Mas assim, até porque na época a orientação, ela veio, como eu disse falou antes, voltando ao mesmo assunto, a cada dia tu vê coisas que, então assim, no início não se usava, né? Se usava às vezes só, por exemplo, o próprio anticoagulante foi descoberto, o Rodrigo até salientava esse dia, ele pode explicar melhor, que se viu, quando fizeram as primeiras necrópsias na Itália, se viu que existia um processo de embolias, né, em vários órgãos, principalmente no pulmão. Então se viu que o uso de anticoagulante poderia ajudar a reduzir esse risco de embolias. Né? Por exemplo, Porto Alegre, conversando com um colega, assim, um dos primeiros casos que tem em Porto Alegre, o paciente esteve internado, teve alta, foi para casa e lá uns dias depois voltou com embolia pulmonar. Aí se viu que, além de então não se usava, que se deveria se usar anticoagulante não só a nível de internação hospitalar, mas posterior a isso.
naquele paciente que se internar. No mínimo de 6 a 8 semanas, ou seja, em torno de 2 meses, manter uma anticoagulação para evitar, né, a embolia, por exemplo, embolia pulmonar. Por isso que eu digo, as coisas vão mudando com o tempo. Então, no início, o protocolo, a orientação não era se usar a medicação, a não ser aquele paciente que internasse no hospital. Hoje já está mudando um pouquinho. Começou a se mudar, dizendo que, de repente, o melhor seria, o indicado seria usar medicação já desde a primeira fase da doença, para evitar as consequências maiores. Então varia muito, por exemplo, Lagoa Vermelha, da idade, o tipo de paciente que teve, complicações, é muito variável isso, né? Sim, sim. O Rodrigo pode falar até de caso que a gente imaginou, que a gente pegou depois já até, né? Que teria tudo para complicar e foi tudo bem, sem tratamento. Sim. Uma questão polêmica, doutor Rodrigo, doutor Fávaro. Surgiu a informação, e como surgem informações, É o que mais surge nesse momento. boatos, especulações, algumas absurdas, sei lá se essa se insere no rol das informações absurdas, de que quanto mais casos de Covid-19, mortes no caso, mais o município recebe recursos da União. Cada caso teria um valor a ser destinado para o município. Eu até queria ter ido atrás disso e esqueci. Já ouvi falar que os velórios também, não sei. Sim. Não sei. Para pacientes com Covid, eles seriam quase o dobro do preço. Parece que eles estavam praticando isso em Manaus, logo no início. Não saberia a veracidade disso, mas dá para a gente ir atrás e informar. Doutor Fávaro. A gente ouviu isso, né? Isso aí surge, né? Mas teve uma pessoa que me falou, e ela até merece um certo crédito, assim. Ela disse que, olha, cada morte por Covid-19 corresponde a 17 mil e poucos para o município. Por isso que eu estou retransmitindo isso aí. É uma curiosidade que tem aí no seio da população. A gente sabe assim que com a liberação de verbas... Daí a razão do grande número de mortes apontadas como causa Covid-19. Pelo que a gente observa no dia a dia do Brasil, a atitude de determinados brasileiros, eu não duvido. Não dá pra gente duvidar de nada, com toda essa confusão que tá e com a dificuldade que se tem hoje porque depois o pessoal sempre tem disso, né? Sim. Aproveitou toda essa situação de desgraça, eu diria, né? Aí agora tem um monte de corrupção, venda superfaturada, laboratórios. Se tu vê, tem de tudo, né? O escambau. Tu vê assim, ó, questão de denúncia de hospitais de campanha construídos, né? Valores, muitos não entregues, outros que estão construídos, e aí cada dia tu vê notícias aí, antes tu via mais em vídeo, até na TV, esse dia passou de pessoas indo lá mostrar que não tem ninguém, entendeu? Tem sérias... Talvez a gente esteja distante, tá aqui no sul do Brasil, numa cidade pequena, a gente não está sabendo o que está acontecendo, talvez, né, onde realmente, vamos dizer assim, onde realmente não se sabe o que acontece, muitas coisas que não vêm realmente à tona, né? Exatamente. Em São Paulo, o Dória foi questionado pela subutilização dos hospitais de campanha, né? Aí eles começaram a internar os casos mais leves também nesses hospitais de campanha. Isso eu vi numa coletiva que ele deu. E tu vê tanta coisa assim, ó. Tu vê, por exemplo, talvez em alguns locais, né, onde tem uma rede de saúde precária, mas algum desses locais tem arena da Copa. Manaus tem arena da Copa, né? Então a gente vê assim. E sabe, até porque esses vídeos vão e circulam, né? E tinha até uma frase que agora eu me lembro quem é que falou, dizia assim: não se faz Copa com hospital, se faz com estádio. Lembra disso? Eu lembro perfeitamente. Foi um jogador, não foi? Foi um jogador, um ex-jogador, né? Então assim, ó, Ronaldinho, fenômeno. Acho que foi. Então assim, ó, esse dia circulou esse vídeo, deve ter visto, né, Débora? Sim. Então assim, ó, tu vê alguns locais, por exemplo, assim, ó, assim, ó, não é só estádio, mas outras coisas que são obsoletas, sem uso, enquanto tem coisas precárias que precisam de um atendimento, um investimento maior. Exatamente. Né? E não tem assim, uma inversão de prioridades. Né? Educação, saúde, são investimentos que tu vê todas as campanhas, a mesma história, né? Educação, saúde,
né? O doutor Antônio se formou antes de mim, mas assim, desde a época que eu me formei, sempre foi essa dificuldade para conseguir leito em UTI. Sim. Eu me formei em 2002, né? E já existia lista de espera no pronto-socorro de pacientes precisando de UTI. Ficavam, às vezes, 4, 5 pacientes em ventilação mecânica no pronto-socorro, aguardando leito. Então, isso não é algo que aconteceu nos últimos meses, isso é algo que já vem de anos, né? Sim. A superlotação dos UTIs e a dificuldade de conseguir vaga foi sempre teve isso. Eu trabalhei dos dois lados. Eu trabalhei quando fazia plantão em UTI e tu via que estava lotado e que não tinha vaga e o pessoal do pronto-socorro pedindo vaga. Ou de outros hospitais, ou de outras cidades. E trabalhei do lado de cá também, que é hoje, onde está aqui no front, tu precisa de uma vaga de UTI, você tem que ligar para correr e de acontecer isso. Todo mundo sabe, de você estar com o paciente ali grave, precisando de UTI, não consegue UTI mais próximo, tu tem que cadastrar na central de leitos do estado, e aí eles ficam monitorando onde sobe uma vaga, às vezes esperar 24, 48 horas ou mais, às vezes por uma vaga de UTI. E às vezes esse paciente é encaminhado para Uruguaiana, para 400, 500 quilômetros. Quer dizer, então essa dificuldade, que tu vê todos os dias agora nas redes de televisão, tal estado, tal cidade está com 90% da capacidade de UTI. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso não mudou nada. Até esses dias, pelo menos, eu vi alguém falando isso, que sempre foi assim. Talvez agora simplesmente tenha aflorado isso aí. Mas essa dificuldade de conseguir vaga de UTI, e quem já passou, que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, Ademar, que precisou, teve algum familiar que precisou disso, sabe que eu estou falando, como o doutor Rodrigo falou, é verdadeiro isso. A questão de conseguir vaga. Não é de hoje que você vê, Ademar, notícias dos corredores das emergências cheios de gente em maca, no chão, fazendo foi soro, assim. sentado numa cadeira. Isso é alguma novidade? Essa pergunta que eu deixo. Até você me responde, agora vou eu te fazer uma pergunta. Agora vou eu te perguntar. Isso é novidade? Não é novidade. Você como repórter de imprensa, você sabe quantas vezes você viu e até deve ter noticiado isso já, né? Exatamente. Imagina só. Nós tínhamos o Mandetta com o ministro da Saúde, caiu. Assumiu, depois um segundo ministro, durou 30 dias. Hoje nós temos um que não é da área, é uma figura que está lá, sei lá, ocupando só um lugar, assim. Na verdade, é um general, né? General, né? Ele era o ministro substituto e com a saída do Dr. Taish, ficou o general. Eu acredito assim, ó, vou dar assim, ó, que o Ministério deve ter uma estrutura já, né, de profissionais específicos de cada área, né? Talvez, claro que evidentemente com o ministro, o ideal, e acho que o governo procurou, que até onde eu sei, até não gosto muito de entrar nessa questão política, mas procurou colocar em cada ministério pessoas técnicas, né? Assim, mais técnicas, né? Tipo, o ministro da Fazenda é um cara economista, o ministro por exemplo... Cada um na sua área, né? Que é transportes, agora não é transportes, não tem um nome, não é mais Ministério dos Transportes, mas é o que faz de toda essa... O antigo Ministério dos Transportes. Isso, é um técnico, né? Então, assim, e o Ministério da Saúde foi inicialmente comandado por 2 médicos, e tinha na estrutura pessoas ligadas, assim, em cada área. Especialmente o Mandetta vinha fazendo um bom trabalho. A questão aí, a gente não sabe aqui o que envolve toda essa questão. Exato, né? Mas, assim... acho que o Nelson Taish também era um cara técnico, né? Exatamente. Ele era mais técnico que o Mandetta. O Mandetta já era um pouquinho mais político, mas o Taish era mais técnico. Mais técnico. Talvez ele começou meio vacilante, não passando muita confiança, mas depois ele foi se firmando, o Taish. Eu até achei isso, porque até comentei com o Rodrigo isso, quando ele era ministro, ele não era de fato. Depois que ele saiu do ministério, não sei se tu viu, ele se tornou um cara assim, me surpreendi vendo ele na TV, o dia que eu assisti ele. Viu uma entrevista dele, daí ele impressionou, né? Impressionou, né? Mas não sei se ele tá lá, não sei se ele estava, de certa forma, porque ele mesmo dizia, né, que ele sempre foi da área privada e nunca teve envolvimento, né? Porque quando ele assumiu, sei lá, pela expressão dele, ele não passou muita confiança. E o brasileiro, ele é muito espirituoso, né? O pessoal diz, ele tá mais para coveiro do que para ministro da Saúde. Pois e talvez por isso. Mas assim, eu me surpreendi depois, até quando eu vi essa entrevista dele, parece que ele você vê, pelo fato de ele estar ocupando um cargo, que era, né, o cara fica meio
vamos dizer assim, preso, meio com dificuldade. Em momento algum ele fez críticas assim, abertas ao funcionamento do Ministério. Depois que saiu, né? Ele citou várias coisas, eu vi que ficaram mais ou menos encaminhadas, né? Que estavam encaminhadas e que ele deu seguimento, porque às vezes essas estratégias que são feitas lá, a gente não fica sabendo qual é o caminho, né? Então muitas coisas, então assim, eu não sei, a gente não tem como se emitir uma opinião. Eu não gosto muito de fazer, muito assim, na questão de falar sem você ter uma base, mais ou menos, para saber o que realmente está acontecendo e o que aconteceu. Provavelmente o general Pazuello, que é o ministro, ele provavelmente deve estar organizando. As decisões devem ser tomadas por um comitê técnico, né? Esses protocolos, isso não foi ele que montou, na verdade ele organiza o funcionamento, mas devem ser profissionais ligados à área da saúde que... Exato. Né? Até quando, pelo que eu ouvi, na época quando o Taishi assumiu e que o Pazuello esse ficou como seguiu o segundo, né, na ordem do Ministério, até porque ele tinha muita, assim, entendia muita questão de estratégia, né? De logística, né? Entendeu? No sentido assim, o que é a logística? É você ver, avaliar, inclusive ele viajou e foi a alguns lugares, né? Avaliar a distribuição de várias situações, de teste, de medicação, de respirador. Então, acho que seria mais no sentido nesse sentido, organização e logística, né? E talvez ele continue nessa fase e deixando que técnicos lá elaborem as coisas, aqueles, vamos dizer assim, protocolos, aqueles encaminhamentos que se julguem necessários para um momento como esse. Mas evidentemente que é um momento totalmente fora de qualquer, né, sentido, não se esperava, ninguém estava preparado, né? De certa forma, claro que tu sabia que a coisa vinha vindo, né? Começou lá em janeiro, mas ninguém, às vezes, não sabe a proporção que isso toma, né? Verdade. Declaração de João Gabardo, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que é gaúcho, né? Foi secretário estadual da Saúde aqui no Rio Grande do Sul. Ele afirmou na semana passada que a pandemia na região sul do país ainda não começou para valer, doutor Rodrigo. A previsão é que seja em agosto, né? O pior está pela frente? Eu não sei se teria como fazer essa afirmação, porque assim, quantas vezes o pico deveria ter chegado e não chegou, né? Será que nós vamos ter um pico? Então, eu acho que agora, nos meses de junho, julho, agosto, são os meses que geralmente nós temos os quadros de infecção respiratória. Então, que vai aumentar o número de quadros de infecções respiratórias, vai. Será que será por Covid? Não sei, né? Mas a previsão é que o pico para nós seja em agosto. Essa história do pico sempre, desde que começou isso, né? O pico era para ser março, era para ser abril, era para ser maio, era para ser julho. Não sendo repetitivo, mas na mesma coisa não se sabe, né? Não se sabe onde. Talvez não tenha até esse pico, talvez se mantenha nesse platô que a gente diz, né? Sim. Talvez tenha atingido um pico, e agora está num platô e a coisa vai, né? O que eu acho, a única coisa assim que com certeza, não vou dizer certeza, porque não dá para dizer certeza. O que eu falei antes, eu acho que vai aumentar o número de casos, está se testando muito mais, né? Então, assim, por exemplo, tem cidades no Rio Grande do Sul, por exemplo, que cidades menores, onde existe um grande número de pacientes diagnosticados com a doença, proporcionalmente muito maior, por exemplo, que Porto Alegre. Mas por quê? Porque talvez lá eles aplicaram um teste em massa, né? Porque houve problema, por exemplo, questão de frigorífico, né? Onde aconteceu, né? Muitas pessoas contaminadas. Então, assim, provavelmente, a tendência é que vai se aumentar os casos cada vez mais, né? Aí tu ouve todo dia, chegou a 600 mil, chegou a 600 não sei o quê. Esse dia eu não gosto muito de ver, às vezes, essas coisas, porque a gente está no dia a dia, naquela angústia. Assim, eu sempre digo, é diferente eu vim aqui dar uma opinião, né, do que está ali no momento, no front ali, né? Chegar ali, você tem uma angústia e ter que decidir alguma coisa, né? E isso te angustia, te faz você perder um pouquinho dos cabelos, né? Dos que tem ainda. O Rodrigo já está perdendo mais ainda, né? Mas noites, às vezes, mal dormidas, pensando, e a gente que quando fomos convocados para essa batalha, vamos dizer assim, a gente sabia que ia passar por isso, né? Além de todos os riscos envolvidos, né? Mas assim, então, a gente sabe que isso aí é uma coisa que a gente não sabe aonde vai dar isso tudo, né? Na verdade, né? Então,
se atingiu esse pico, esse platô, se parou, se a coisa vai se manter, né? Não se sabe ainda, né? Evidentemente, como diz o Rodrigo, aqui, como nós estamos no inverno aqui no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Grande do Sul especificamente, isso, o frio por si só já traz vários problemas nessa área. O Rodrigo, especialista disso, sabe melhor que eu, de doenças respiratórias, né? Que pode ser que aconteça, né, com o Covid. Outro exemplo, dizia-se que o Covid ele se prolifera muito mais no frio, né? Mas Manaus é quente. Exatamente. Então, teoricamente, não deveria ter lá, né? A única, talvez, que possa acontecer aqui no estado, a relação que foi falada, é que, como aqui tem o inverno agora, lá não tem inverno, talvez lá quando atingisse lá o pico e o platô e comece a descer, talvez aqui pelo inverno possa haver mais contaminação. Esperamos, torcemos que não, torcemos que nós se mantenha assim, né, que nós passe tranquilo por isso aí tudo, né? Então, essa é uma questão que eu acho que realmente não tem como a gente prever absolutamente nada em relação a essa doença. Verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Algo mais a acrescentar, doutor Rodrigo? Bom, só agradecer o convite, né, e dizer que nós estamos à disposição para sempre que precisarem. Sim. Doutor Antônio Fávaro, não demore tanto para participar do nosso programa. Estamos aí, Ademar, né? Porque a gente pode, a gente não gosta muito de estar se oferecendo para vir, né, Ademar, também, né? Mas é da casa. Tá bom. Obrigado, Ademar, pela oportunidade, né? E dizer assim que tomara que as coisas continuem, né? Que a gente continue e saia todo mundo bem dessa. Sim. Claro que, evidentemente, a gente sempre diz assim, ó, não é porque... Deixar claro, né, Ademar? Não é porque você falou alguns dados aí que a gente até concordou, que a coisa que as pessoas devem simplesmente se soltar e achar que está tudo bem, não, tem que manter cuidados, né? Exatamente. Continuar se mantendo os cuidados necessários. Talvez até estejamos nessa situação, assim, né, nesse período, porque a população escutou, ajudou, né? Se empenhou em ajudar a secretaria como um todo, tendo os cuidados necessários, fazendo aquelas coisas que realmente são necessárias para se manter. Que é ter cuidados como deveria ser no dia a dia, mas agora muito mais, né? A questão de cuidado para evitar a propagação e a transmissão da doença. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição na medida do possível e esperamos que nós tenhamos, de certa forma, dado uma contribuição aí para o teu programa e para a população em geral. Com certeza deram. Nós é que agradecemos imensamente ao doutor Rodrigo Baggio da Costa Silva, médico pneumologista e o médico clínico geral, gastro, doutor Antônio Valdecir Luz Fávaro, gentilmente atendendo o nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate, prestando estas informações sempre muito importantes. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.